parceiro de apresentar. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É uma satisfação estar aqui, né, contribuindo, aprendendo bastante sempre. Eu conheci o Enner já não sei se você lembra, né, a fase que eu fui afastada do meu trabalho, né, trabalhava no serviço público e mesmo assim, em decorrência da falta de inclusão, por causa da baixa visão, eu fui afastada e isso é recente, né, para mim. Eu estou ainda aprendendo muito sobre essa questão. E nesse aprendizado eu conheci um movimento, né, de mulheres cegas e com baixa visão, porque eu observei a ausência, a escassez, né, de atuação assim com recorte de gênero. Então, às vezes, a gente se obriga a fragmentar mais ainda, como ele falou, né? Às vezes está fragmentado, mas quando a gente não encontra espaços em determinados movimentos ou ações, a gente busca essa visibilidade e encontra, às vezes, um meio de unir também, de se fortalecer, né? Pela pauta. Então, eu queria colocar assim, que no final daquela lista que você deu, Enner, da preferência né, na estrutura ali da questão de empregabilidade, né, que você falou entre o cego, entre o baixa visão, entre o monocular, ainda tem a questão de gênero, ainda tem a questão de coloração de pele, ainda tem a questão, várias questões ainda que seguem essa lista abaixo, né? A gente ainda precisa muita luta ainda para conseguir contornar isso. Eu não sei se existe uma pergunta que eu queria fazer. Eu sei que tem bastante gente aqui, representante de bastante organizações que contribuem, instituições que contribuem para a inclusão da pessoa cega com baixa visão. Se existe alguma atuação no campo de orientação e de preparo, algo organizado assim, que eu vejo que pode ser uma forma de a gente começar a trabalhar com as entidades de classe profissionais, que essas classes comecem a proteger o seu profissional, né? Por exemplo, eu sou da área da enfermagem, que o Corém me defenda enquanto pessoa com deficiência também. Se é pensado isso, se já foi feita alguma ação em relação a isso, né? Eu sei que o que mais tem protegido é a OAB, né? Que tem entrado junto aí na causa do advogado, da advogada, né? Com deficiência visual, inclusive tem bastante ações. Mas e as outras, né? Do administrador, do contador, ou até mesmo dos sistemas que integram as empresas, que integram o comércio, né? Eles começarem a cobrar dos seus filiados, ou estarem conscientes que devem cobrar, que devem ter esse cumprimento da lei, né? FIEP, de repente Associação de Comércio, algo assim. Se existe isso, se você acha que isso é possível, né? Eu sei que é possível que a OAB tenha conseguido, né? Mas o que você pensa sobre isso? Ou se alguém quiser falar sobre isso. Obrigada. Só para a gente, vou responder aqui, depois não sei se tem mais alguém para a gente encerrar, né? Não vejo, não é que eu não vejo, eu acho que é possível. Você olhar para os conselhos de classe, seja o caso de vocês, seja o caso a OAB tem alguma ação mais direcionada para isso. Eu sei que o Conselho Regional da Assistência Social tem uma ação mais forte nesse sentido, mas acho que o espaço talvez mais apropriado ainda não é nem os conselhos. Não descarto. Podemos, inclusive, via instituto, se for o caso, com você, de repente, pedir uma reunião lá com o pessoal da diretoria do conselho, ir lá fazer uma conversa, mediar isso de alguma maneira. Mas talvez até a organização mais apropriada para isso talvez fosse o sindicato mesmo da saúde, né? Não sei qual deles daí que abrangeria a categoria, né? Porque dependendo daí se é município, se é estado, aí teria que dar uma olhada. Mas eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que do ponto de vista do trabalho, da empregabilidade,
para a gente não cair também Por isso que eu disse para o Gilberto, solução, porque quando a pessoa diz assim, tem uma solução, eu não vejo solução, mas a solução definitiva, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pensando esse conjunto de ações que a gente já vem fazendo de uma ou de outra maneira, talvez dar uma melhor organizada nessas ações todas fragmentadas por aí, cada um agindo meio individualmente, concentrar isso, digamos assim, em algum espaço, tipo instituto, que poderia ter um setor de empregabilidade para cuidar disso, mas assim, sem a ilusão, Enio, sem a ilusão de que você vai ter uma solução para isso, né? Agora, todas as outras ações, outras que a gente já vem fazendo, então tem coisas que dá para aperfeiçoar, tem coisas que dá para melhorar. Eu olho no Instituto, por exemplo, a questão da empregabilidade do Instituto, ela é uma coisa que praticamente inexiste, né? O que a gente faz no Instituto é uma coisa assim muito isolada, quando aparece lá uma coisa ou outra, a gente, né, criamos o site lá, abrimos um espaço para cadastro, assim, a coisa não está... Mas a gente precisa organizar dentro do Instituto um setor para tratar especificamente da questão da empregabilidade, da questão da legislação, da questão da formação profissional. Não estou nem falando em qualificação profissional. Quando eu falo em qualificação profissional, eu acabo me atendo mais na questão específica ali de uma determinada atividade. Eu acho que o desafio nosso ainda é maior, é formação, eu diria inclusive formação do trabalhador com deficiência visual, porque nós pegamos pessoas hoje, jovens inclusive, que querem ir para o mercado de trabalho, que não andam sozinho, que não dão conta de lidar com coisas básicas do dia a dia, não tem mobilidade, não é que uma pessoa dessa vai para o mercado, não vai. Então eu tenho que pensar numa família que super protege, não sei o que, tal. Então eu diria assim, a gente tem que pensar alguma coisa que seja mais abrangente ainda, que pense a formação do trabalhador com deficiência. E pensando a formação do trabalhador com deficiência visual, repensar coisas que já acontecem dentro do Instituto, outras que podem acontecer e coisas que já estão existindo e que precisam melhorar. Então, a verdade é que hoje a gente tem um monte de gente dando um tiro para todo lado. Não sei se o Simão está aqui ainda, nós tínhamos um setor de trabalho nas agências do trabalhador que